Olá, irmãos, olá, irmãs, a paz do Senhor a todos, amém? Me dá 5 minutos da sua atenção para essa reflexão bíblica, amém? Livro de 1 Reis, o capítulo é o 11, verso 26, diz assim, ó: Até Jeroboão, filho de Nabate, eframita de Zerada, servo de Salomão, abriu parênteses, cuja mãe era mulher viúva, por nome de Zerua, fechou parênteses. Também levantou a mão contra o rei. Versículo 29. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Ele se tinha vestido uma veste nova, e só estavam os dois no campo. E Aías rasgou a veste nova que sobre si tinha e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim te diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Por favor, no mesmo livro de 1 Reis, só que agora o capítulo é o 12 e o versículo é o 26, que diz assim, ó: E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi? Observa. E disse Jeroboão no seu coração. Por favor, observa com atenção o texto bíblico que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Nós temos aqui a divisão das tribos de Israel. Deus, dentro desse capítulo 11 de 1 Reis, Deus está dividindo o Reino Unido. O Reino Unido durou um período de 120 anos, que foi 40 anos no reinado de Saul, 40 anos no reinado de Davi e 40 anos no reinado de Salomão. Mas devido à idolatria de Salomão, Deus vai dividir o reino. Deus vai dividir reino norte e reino sul. E Deus, ao dividir o reino, Deus vai escolher um homem para tomar conta de 10 tribos. De 10 tribos. E esse homem, o nome dele é Jeroboão. O nome Jeroboão significa ampliador. Ampliador. E eu quero que você observe o texto que nós lemos, que a forma que Deus fez, o cenário que Deus criou para levantar Jeroboão, não era para ele sentir dúvida nenhuma, não era para ele deixar entrar dúvida no seu coração de forma alguma. E observa, Jeroboão, ele não tinha nenhuma estrutura, nenhuma capacidade, seja intelectual ou familiar, para poder assumir a posição que Deus vai colocar ele. Você observou que ao ler o texto do versículo 26, eu falei para você, abriu parênteses, fechou parênteses. Por quê? Porque Jeroboão, ele não vinha de uma família real, ele não vinha de uma família real, e ainda ele era servo de Salomão, e ainda ele era órfão de pai. A Bíblia diz, por isso que abre parênteses e fecha parênteses, filho de uma viúva, filha de uma viúva. Jeroboão, ele é muitos de nós, irmãos, ele é muitos de nós, porque nós, de nós mesmos, não podemos fazer nada. Deus tem nos colocado em posição de privilégio, Deus tem colocado muitos de nós em posição de privilégio, que nós, por nós mesmos, não poderia. E assim aconteceu. Observa que o texto, a partir
partir do verso 29, estava indo Jeroboão estava indo em um caminho e o profeta Aías estava vindo. Jeroboão indo e o profeta Aías vindo. E a Bíblia é clara, a Bíblia diz que estava só os dois no caminho, só os dois, para não haver dúvida. A Bíblia diz que Deus não nos deixa enganado e tampouco confundido. Observa, olha só a forma que Deus vai usar o profeta Aías para falar para Jeroboão. Estava indo os dois no caminho, vem o profeta Aías, a Bíblia é clara, falando que o profeta Aías estava vestindo uma veste nova. Ele estava com a veste nova, uma capa nova. Quando ele viu Jeroboão, ele pegou aquela capa e pegou uma faca, um cutelo e rasgou a capa, cortou a capa em 12 pedaços, que significa as 12 tribos de Israel. Aí ele pega 10 pedaços e pega a mão de Jeroboão e fala assim, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, estou te dando 10 tribos para governar, 10 tribos para governar. Olha que coisa linda, olha que coisa tremenda, a forma que Deus faz para, aleluia, para mostrar a Jeroboão que é ele que está colocando, que é ele que está capacitando, é ele que está colocando Jeroboão naquela posição. O tempo se passa. Nós vamos para o capítulo 12 de 1 Reis, o verso 26 que nós lemos. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Observa, o tempo se passa, flui no coração de Jeroboão medo, insegurança. Jeroboão esqueceu das promessas que Deus fez a ele. Jeroboão esqueceu o cenário que Deus criou para exaltar, para colocar ele naquele lugar. Não é diferente. Isso tem acontecido com muitas pessoas no decorrer da caminhada, tem esquecido das profecias que foi liberada por intermédio de Deus na sua vida, tem esquecido das ministrações de Deus na vossa vida. Observa, e dizia Jeroboão no seu coração. Irmãos, entenda, o coração do homem, ele é muito perigoso. O coração do ser humano, ele é muito perigoso. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias, o capítulo 17, o verso 9 diz, ó, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Foi uma pergunta, ninguém respondeu. Aí o verso 10 diz assim, ó, eu, o Senhor, esquadrilho o coração e provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Observa, recapitulando novamente, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Irmãos, por favor, muito cuidado com aqueles conselhos. Faz o que o teu coração está mandando, Nem sempre é assim, Olha só o que a Bíblia diz no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo é o 15. Olha só, o capítulo 15, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo 15, a partir do versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Agora dá para nós entender por que a Bíblia diz em 1 Samuel, o capítulo 16, a partir do verso 7, que Deus não olha para a altura, não olha para a estatura, que Deus não vê como vê o homem, porém o Senhor olha para o coração. Agora observa, mediante tantas e tantas coisas que tem no globo terrestre, que tem na terra, a única coisa
coisa que atrai a visão de Deus é o coração do homem. Por quê? Porque o coração ele é perigoso. O coração ele é perigoso. Então observa, a Bíblia diz que dizia Jeroboão no seu coração. O coração de Jeroboão está levando ele a jogar para cima tudo que Deus deu para ele. O coração de Jeroboão está levando Jeroboão a tomar decisões precipitadas, tomar atitudes precipitadas. Em nome de Jesus Cristo, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, meu irmão, aleluia, fica calmo, não toma atitude precipitada. O coração é terra que só Deus conhece. Provérbio capítulo 16, o verso 1 diz que o coração do homem, ele faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus, vem da boca de Deus, amém? Que Deus te abençoe muito, no nome de Jesus Cristo. Não toma decisão sem antes Deus falar no teu coração, confirmando no teu espírito, amém? Que Deus te abençoe. Obrigado a todos que estão inscritos neste canal, Suedson Mota, amém? Que Deus abençoe você pela força, pela colaboração, pela ajuda, pelo apoio. E você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreve neste canal, amém? É um canal onde nós queremos sempre trazer uma reflexão bíblica para mim e para você, amém? Que Deus te abençoe. Deixe os seus comentários, acione o sino de notificação, amém? E deixe o seu joinha, amém? Assim você fortalece o canal para a glória de Deus, amém? Muito obrigado. Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo, amém? E não esquece, Jeroboão significa ampliador. Deus escolheu Jeroboão para ampliar o reino, para dar crescimento ao reino, mas houve nele medo, insegurança. Infelizmente, dizia Jeroboão no seu coração. Deus abençoa, amém? Em nome de Jesus Cristo.